Romanos e a Teologia de Paulo. Parte 7. Capítulos 12 ao 16. Como muitos escritores e palestrantes sobre Romanos, eu utilizei a maior parte do meu espaço nos capítulos 1 ao 11 e deixei pouco para os importantíssimos capítulos que restam. Tenho confiança, contudo, de que dentro do contexto retórico deste artigo, expectativa e controvérsias, inevitavelmente, irão girar em torno dos primeiros 11 capítulos, ao invés dos 5 últimos, de modo que o desequilíbrio, apesar dos riscos, deve corresponder à realidade de nossa discussão subsequente. Alguma coisa, ainda assim, deve ser dita sobre o lugar desses capítulos dentro do projeto retórico, a sequência poética, da própria carta. Os capítulos 12 ao 16, penso eu, vêm de um argumento que foca a missão da Igreja para um argumento que foca sua própria unidade interna. Tendo mapeado o plano da aliança do Deus Criador, e tendo localizado a Igreja Romana, predominantemente gentia, naquele mapa, Paulo pode dirigir tanto instruções específicas quanto gerais para a Igreja, o geral preparando o caminho para o específico. O apelo pela unidade na diversidade em 12, verso 5, seguindo naturalmente o apelo pela apresentação do corpo em 12, verso 1, prepara, por si mesmo, o caminho para o apelo mais direto de 14, verso 1 ao 15, verso 13, onde reside, sem dúvida, a força principal dos capítulos 12 ao 16. Da mesma forma, a debatida passagem 13, verso 1 ao 7 faz muito sentido quando lida contra o pano de fundo da situação em Roma. Se os judeus tinham sido expulsos de Roma dentro da memória recente por causa de disputas Impulsor e Cresto, por instigação de Cresto, a última coisa que a Igreja precisava era corresponder à má reputação assim implicitamente adquirida. As desdenhosas referências em Tácito, Suetônio e Plínio mostram muito bem como os romanos naturalmente consideravam um culto como o cristianismo. Uma reputação de comportamento antissocial era quase automática e a Igreja deveria tomar cuidado para não corresponder a ela. Nenhum comportamento pagão devia infiltrar a Igreja, que devia viver como o povo da luz do dia mesmo que a noite fosse, naquele momento, ainda escura. Neste contexto, 14, verso 1 ao 15, verso 13, faz seu próprio ponto evidente. Se as disputas citadas por Suetônio foram de fato resultado de problemas dentro da comunidade judaica causados por algumas sinagogas e ou indivíduos se tornarem cristãos, ou por judeus cristãos vindos de fora para Roma e se engajando em evangelismo dentro da comunidade judaica, era vital que a própria Igreja aprendesse a viver em paz com as linhas que iriam naturalmente se desenvolver. O que Paulo faz, é claro, é explicitamente não discutir essas questões em termos de judeus cristãos e gentios cristãos, mas alinhá-los em termos emprestados de sua, algo diferente, discussão em 1 Coríntios 8, onde ele falou do forte e do fraco, ambas categorias quase certamente incluindo gentios cristãos, e ambas da mesma forma incluindo judeus cristãos. Paulo se recusa a reforçar uma divisão potencial ao endereçar grupos diferentes dentro da Igreja em termos de suas origens étnicas, mas, em vez disso, arranja as questões como se elas fossem simplesmente um assunto de opções pessoais. Isso, é claro, era de fato mais real do que alguns na Igreja Romana desejariam admitir. O próprio Paulo era um judeu cristão que assumia ponto de vista forte, presumivelmente Prisca e Áquila, 16, verso 3, também. E, subjacente ao argumento específico inteiro nessa questão particular, fica a referência constante à narrativa do Messias e sua realização, e um sentido de lealdade a ele ao invés de a qualquer outro padrão. 14, versos 4, 6, 8, 9, 14, 15 e 18, capítulo 15, verso 3 ao 6, e acima de tudo 15, verso 7 ao 13. A aliança que o Criador fez com Abraão foi cumprida em Cristo, e um povo multiétnico é o resultado. Não se deve, por causa de regulamentos humanos, destruir essa obra única e culminante do Deus Criador. Desta forma, Romanos 14, verso 1 ao 15, como o restante da carta, é edificada sobre a cristologia básica do Evangelho, a sequência narrativa fundamental do pensamento de Paulo. Com este apelo, a tarefa teológica de Paulo está terminada, e falta escrever sobre as razões para sua ida a Roma, 15, verso 14 ao 29, que já discutimos. O pedido de oração, 15, verso 30 ao 33, a longa lista de saudações, 16, versos 1 ao 16, 21 ao 23, e o agudo aviso extra, 16, 17 ao 20,
tudo faz sentido dentro desse contexto. Mesmo a saudação final, 16, versos 25 ao 27, algumas vezes considerada de outro autor, me parece, no mínimo, uma conclusão apropriada. Se nós percebemos a sutileza e flexibilidade do pensamento de Paulo na epístola até esse momento, amputar tal passagem me parece suspeitamente como coar uma mosca depois de engolir um camelo, tomando vingança pelo trabalho duro de atracar-se com o resto do texto ao dispensar uma pequena passagem que não pode falar por si mesma. Em especial, há algumas poucas dicas em 16, versos 25 ao 27 que sugerem que ela corresponde muito proximamente ao prólogo da carta, para o qual nós agora nos voltamos para concluir nosso estudo da sequência poética.